segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Quando eu falo segunda é porque é carta, não é segundo, é segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso de número 5. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra nessa noite de instrução para a nossa vida. Não sei se você vai pular, não sei se você vai rodar, mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Quem achou o texto, diga amém. Quem não achou, diga me espere. E quem não tem Bíblia, acompanha no telão, tá bom? Diz assim o capítulo 1, verso de número 5. O som tá muito bom, viu? Mas o microfone está descarregando. Prepara logo o outro aí para mim. Capítulo 1, verso 5 diz assim: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma fé que primeiramente habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo também que habita em ti. Quem pode dar glória a Deus nessa palavra? Sente glorificando o nome do Senhor. Pai, eu quero te pedir nesta noite, nos dá da tua graça, da tua sabedoria, para transmitirmos uma palavra que vai ao encontro da mente e do coração do teu povo, em nome de Jesus. Meus irmãos, nessa noite eu quero trazer uma palavra de instrução, e eu queria também que a mídia me ajudasse, tá? Pregasse junto comigo. Quando nós falamos de família, Deus colocou um lema no nosso coração para falar de família: família forte, igreja forte. E quando nós falamos de família, irmãos, nos dias de hoje, se nós formos observar, as famílias, elas estão sendo atacadas de todas as formas, de todas as maneiras, para tentar destruir a família que Deus criou. E nessa noite eu quero falar com vocês sobre transferência de fé. Hoje eu quero pregar nessa noite sobre meus filhos, meus netos terão a mesma fé que eu tenho. Vamos repetir comigo? Meus filhos, meus netos terão a mesma fé que eu tenho. Quem crê nisso, que Deus vai fazer isso na tua família? Mas irmãos, nasce a pergunta: como vamos transferir a nossa fé para os nossos filhos? Porque o tema é bonito, mas agora nós temos que saber como vamos transferir a fé para os nossos filhos. Exemplo: como é que eu vou transferir a fé que eu tenho para o meu filho e ensinar ele a transferir para o seu filho, e isso permanecer de geração em geração? Veja, o texto que foi lido diz assim: vejo que a tua fé é sem fingimento. Presta atenção. Essa fé que habitou na tua avó Lóide e também habitou na tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Veja, 3 gerações
vó, mãe e filho. Agora, como eu vou transferir essa fé? Eu tenho que saber, porque os dias são difíceis, os dias são trabalhosos, e eu quero falar nessa noite, a primeira lição para me transferir a minha fé para o meu filho. A primeira coisa, eu tenho que ensinar o meu filho a ter uma educação religiosa. Então eu tenho que assumir o papel de ensinar o meu filho a fé que eu tenho. E eu tenho certeza que teu filho vai passar para o filho dele. Se você puder abrir a sua Bíblia, eu vou mostrar no telão, Deuteronômio 6, versos 7 ao 9. Olha o que diz, irmãos: ensine com persistência seus filhos, converse com elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre como um sinal no braço e prenda na testa. Escreva no batente das portas de sua casa, em seus portões. Provérbio 22, 6 diz assim: ensina o teu filho no caminho que deve andar. Depois disso, ele ficará velho e não se desviará dele. Observe aqui, desse texto eu posso extrair duas lições aqui. A primeira, o texto em Deuteronômio diz: ensina teu filho com persistência. O pai e a mãe têm que insistir, perseverar e ensinar a palavra de Deus aos seus filhos e não desistir. Você não pode, pai, mãe, desistir de ensinar o teu filho a palavra de Deus, o caminho de Deus, os testemunhos de Deus. Você não pode parar, você tem que insistir ensinando o teu filho. Segunda lição, em uma tradução diz assim: persevera. Em outra tradução diz assim: não deixe de ensinar o teu filho. Sabe o que ele está dizendo? Essa tradução me fez tirar duas lições, porque está dizendo: não negligencie a missão de ensinar o teu filho a palavra de Deus. Os pais não podem negligenciar a responsabilidade de ensinar os filhos a palavra de Deus. Não, os pais têm que assumir. Ele não pode delegar para o Estado. Os pais não podem delegar a educação religiosa para a igreja. Não, os pais têm que assumir a responsabilidade de ensinar o seu filho no caminho que deve andar. Então eu digo para você nessa noite, como eu vou transferir a minha fé para o meu filho? É educando uma educação religiosa, é perseverando, ensinando e não desistindo de ensinar o teu filho no caminho que deve andar. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Nós temos que ter a missão de semear a palavra de Deus na vida dos nossos filhos. Irmãos, eu achei muito interessante 2 Timóteo capítulo 3, verso 15. Olha o que diz aí o texto: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de tornar sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus.
Timóteo já sabia desde criança, desde a infância, ele sabia a palavra de Deus. Então, pai, mãe, nós não vamos desistir dos nossos filhos, nós não vamos negligenciar, nós vamos ensinar a ele a palavra de Deus. Eu tenho um testemunho para ilustrar isso aqui. Uma mulher, uma mãe, ensinou o filho sobre que é pai, mãe, é homem e mulher. Ensinou que lá no Éden era mulher e homem. E a criança foi para a escola, a criança já foi ensinada. A professora começou a pregar, falar de ideologia de gênero. A criança olhou para a professora e disse assim: professora, lá no Éden é homem e mulher, eu te repreendo em nome de Jesus. Irmãos, a mulher caiu dura no chão. Foi maior rebuliço dentro da escola, e a mãe da criança trabalhava lá. Foram chamar a mãe da criança. Quando a mãe da criança chegou lá, viu a mulher endemoniada, foi com a diretora e disse: diretora, eu posso orar por ela? A diretora disse: pode, mas não faz muito barulho não. Ela chegou no ouvido da professora e disse assim: olha, em nome de Jesus, você que veio para destruir as crianças, saia da vida dela em nome de Jesus. A mulher foi liberta, irmãos. Isso mostra a importância de nós ensinar nossas crianças. Nós temos essa responsabilidade. Olha para alguém que está do teu lado e diga assim: não desista do teu filho. Diga: não negligencie a missão que Deus te deu. Diga assim: a missão é sua. Segundo lugar, presta atenção, como é que eu vou transferir a fé? Primeiro, educação religiosa. Segundo lugar, como é que eu vou transferir? Sendo um exemplo vivo. Eu fui estudar sobre esse texto. Quando eu peguei o comentário bíblico, o autor disse assim: tem 3 coisas que o pai deve fazer com os filhos. Eu disse: achei a mensagem aqui. Aí quando eu fui ver na mensagem estava: a primeira, exemplo. A segunda, exemplo. A terceira, exemplo. Não adianta mandar o teu filho ir para a igreja, você tem que ir para a igreja com ele. Não adianta mandar teu filho orar, ora com ele. Quem está entendendo essa palavra, diga glória a Deus. Tem uma frase assim: é vendo o pai e a mãe se ajoelhar que um filho se torna religioso, mais do que ouvindo muitos sermões. Alguém disse um dia: quando Deus tem um altar no coração dos pais, a casa toda se transforma em um templo. Então, pai e mãe, nós temos que ser exemplo dentro da nossa casa. Se você manda teu filho não mentir, você não pode mentir. Se você fala palavrão, você não pode dizer teu filho falar palavrão. Você não tem respaldo. Cadê o texto aí que eu pedi na mídia? Não foi colocado. Que diz assim, eu coloquei lá na mídia: os teus filhos, ele pode tampar o ouvido para não ouvir teus ensinamentos, mas ele abre os olhos para observar a tua conduta. Às vezes você não ensina muito, mas ele está observando você. Como é que eu vou transferir a minha fé para os meus filhos? Sendo exemplo vivo. É vendo os pais orando em casa, na mesa, na igreja,
que os filhos absorvem a fé. A palavra hoje é: ora com teu filho, vai para a igreja com teu filho, dá exemplo, porque tu vai esperar, teu filho vai ser uma bênção nas mãos de Deus. Quem acredita nisso? Mas uma coisa, presta atenção, eu estou tendo calma. Tem muitos pais que não estão sabendo a diferença de herança e legado. Quem sabe, diga glória a Deus. Quem não sabe, diga: pastor, eu quero aprender. Tem muitos pais deixando herança para os filhos, recurso, dinheiro, bens aquisitivos, mas não estão deixando legado. Herança fala de bens materiais, legado está relacionado à moral, à ética, ao caráter. Eu quero te dizer nesta noite: se você morrer hoje, você vai deixar herança ou vai deixar um legado para o teu filho? Você vai deixar um legado de um homem de Deus? Você vai deixar um legado de uma mulher de Deus? Você vai deixar um legado de uma mulher e um pai de oração, de caráter? A pergunta é para você responder. Tem muitos pais se preocupando só em deixar herança. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, eu vou responder. Eu quero deixar herança, mas eu quero deixar primeiro um legado de um pai que ensina, de uma mãe que ensina, de uma mãe que não tinha dinheiro, de um pai que não tinha recurso, mas era um homem, um pai que se preocupava no crescimento, na educação. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite, Deus está dizendo algo para você. O que é que você vai deixar para o teu filho? Quem está entendendo essa palavra, diga glória a Deus. Olha para quem está do teu lado e diga assim: você vai deixar o que para o seu filho? Legado ou herança? Eu quero deixar os dois: herança e um legado de um homem, de uma mulher de exemplo vivo. Uma vez, eu acho interessante, para encerrar esse ponto, eu achei interessante, o prestação bateu na porta. Bateu na porta e eu perguntando sobre a mãe do menino. E a mãe do menino mandou dizer que não estava, né? Mandou a irmã dela dizer que não estava. Fulano está aí? Aí a irmã dela disse: não está não. Aí o filho dela: é a mamãe? É? A mamãe está. Que exemplo uma mulher dessa vai dar para o filho? Mentindo. Eu quero deixar um legado para o meu filho. Eu quero deixar uma herança para o meu filho. Meu filho dizer: meu pai era um homem de oração, meu pai era um homem direito, meu pai era um homem honesto, meu pai era um homem de caráter. Quem está sentindo a presença de Deus aí, irmãos? Como eu vou transferir a minha fé para os meus filhos? Terceiro lugar, eu tenho que saber administrar bem o meu tempo e entender os princípios da prioridade. Quem está entendendo essa palavra, diga glória a Deus. Já pode passar, não é mais isso aí. Eu tenho que saber administrar bem o tempo e entender os princípios das prioridades. Eclesiastes 3, primeiro, diz assim: tudo tem o seu tempo. Mateus 6:33 diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.
E eu tenho que aprender a entender, reservar um tempo de qualidade com minha família. Eu tenho que saber ter momento com família, com os filhos. Quantos pais trabalham hoje? Trabalho, chega, dorme, o filho está dormindo. Sai, o filho está dormindo. Um dia desse eu conversei com um dirigente de congregação, ele falando: segunda eu vou para o culto geral, terça eu vou para o culto tal, quarta eu vou para não sei para onde, quinta eu vou não sei para onde, sexta eu vou não sei para onde, sábado eu vou não sei para onde, domingo eu vou não sei para onde. E eu disse para ele: qual é o tempo que tu tem com a tua família? Não, de vez em quando eu pego de tarde, no sábado, mesmo cansado, eu vou. Ei, separa tempo de qualidade com a tua família. Quem está entendendo isso aí? E outra, eu tenho que saber qual é as minhas prioridades. Qual é a primeira prioridade? Cadê? Não, tu não está na unção. Tem que ser aquela prioridade. Qual é a primeira prioridade na minha vida? Qual é? Deus é minha prioridade. Diga assim: Deus é minha prioridade. Eu já vi pessoas dizendo: pastor, eu não vim para o culto porque chegou um familiar meu, aí eu não quis vir para o culto por causa disso. Irmão, vou te dar um segredo: quando um familiar teu chegar na tua casa, na hora de ir para o culto, diga assim: irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, duas coisas: ou tu me espera chegar para o culto, ou bora para o culto comigo. Não existe esse negócio: ah, eu fiquei por causa de fulano. Não, você tem que priorizar na tua família que você ama a Deus. Sabe o que é que acontece? Tem pai, tem mãe que no dia de Santa Ceia ele pega o filho, os filhos, mulher, e vai para o garapé no dia de Santa Ceia. Ah, pastor, não deu, eu fui no compromisso com a família. Se tu tem que priorizar Deus na tua vida, ensinar para o teu filho. Diga comigo: minha prioridade, Deus. Faça assim: Deus. Segundo lugar, família. Terceiro lugar. Quarto lugar, igreja. Temos que saber, você não pode inverter as prioridades. Tem muita gente valorizando mais o trabalho do que a família. Tem gente valorizando mais a família do que Deus. Não, a minha família, a minha prioridade é Deus, família, trabalho, igreja. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu vou encerrar com essa palavra: como eu vou transferir a minha fé para os meus filhos? Eu tenho que me sacrificar em oração e jejum pela minha família. Diga: eu tenho que me sacrificar em oração e jejum pela minha família. Jó capítulo 1, verso 5. A Bíblia diz, irmãos, assim: decorrido o turno de dias, deu-se banquete, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E assim fazia Jó continuamente. Escute, nós como pais, nós temos que sacrificar, lutar, orando, jejuando pelos nossos filhos e pela nossa família. Sabe por quê?
Porque existe muitas pessoas que estão cruzando os braços, e o diabo entrando, fazendo bagunça no meio da família. Mas Deus nessa noite te chama para te dizer que você não pode desistir e cruzar os braços. Você tem que se levantar como Jó. A Bíblia diz, irmãos, que ele se levantava de madrugada. De madrugada ele dizia: Senhor, meus filhos podem estar pecando, perdoa eles. É preço, é sacrifício. Sabe por quê? Porque nós não podemos perder a nossa família para o mundo. Fica de pé. Diga assim: eu não vou perder a minha família para o mundo. Diga: eu vou lutar, eu vou orar, eu vou sacrificar, eu vou jejuar, eu vou orar de madrugada, eu vou buscar, mas eu não vou perder meu filho para o mundo, eu não vou perder meu esposo para o mundo, eu não vou perder minha esposa para o mundo, eu vou orar. Se eu fosse você, eu já começava a orar. Eu já estou sentindo uma graça de Deus aqui me tomando aqui nessa noite. Uramandai dei caçora mandacalabaçai. Urai dei caçora mandacalabaçai. Uramandai dei caçora mandacalabandarai. Nós vamos lutar nessa noite. Eu quero que você comece a dizer: Senhor, eu não vou perder. Mas fala assim com convicção, assim, fica assim igual eu estou fazendo: eu não vou perder minha família para o mundo. Começa a profetizar, começa a orar nesse momento. Quem sabe teu filho está longe, mas Deus vai ouvir tua oração, Deus vai ouvir teu clamor, Deus vai ouvir nessa noite o teu sacrifício. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui muito grande. Eu estou sentindo a presença de Deus. Pais de joelhos, famílias de pé, filhos de pé. Meu Deus do céu, por essa causa eu me coloco de joelho na presença de Deus. Aprenda isso aqui. Tem muita gente que só está preocupado: não, meus filhos ser saudável, ter dinheiro, ser realizado profissionalmente. Mas diz aqui: não basta ter filhos brilhantes por estudo, esporte e na vida emocional. Precisamos ter filhos salvos. Vai glorificando. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui muito grande. Baixa só um pouquinho o som. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. O teu filho não vai ser só doutor, o teu filho não vai ser só advogado, ele não vai ser só profissionalmente, mas ele vai ser um crente salvo em Jesus. Teu filho não pode ser um ninguém da vida, mas se ele tiver a salvação em Cristo Jesus, você já cumpriu a sua missão. Quem quer clamar pela família, vem para cá. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui muito grande, irmãos. A congregação já foi tomada pela glória de Deus aqui. Eu estou sentindo que tem homens e mulheres que estão dizendo: eu não vou desistir do meu filho, eu não vou desistir da minha família. Pastora, vem para cá.
Nós vamos orar segundo essa palavra. Mateus 21, 21 e 22. Jesus, porém, respondeu-lhe: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidares, não só fareis o que foi feito essa figueira, mas até se esse monte disser: ergue-te daqui, lança-te no mar, isso será feito. E tudo que pedides em oração, crendo, recebereis. Quem quer orar nesse momento? Fecha teus olhos, não olha mais para mim. Você vai fazer um compromisso agora, não comigo, não com a igreja, mas com Deus. Você vai dizer: Deus, eu assumo o compromisso de educar meu filho nos teus caminhos. Eu assumo ser um exemplo para o meu filho. Eu assumo o compromisso de te reservar tempo com a minha família. Eu assumo o compromisso de te priorizar em primeiro lugar na minha vida. Eu assumo o compromisso de orar, de jejuar pela minha família. O diabo já estava contando vitória contra a tua casa, mas nessa noite Jesus te trouxe aqui para te dizer: não desista. Ora, jejua, clama a Deus. Giovanni, prepara aquele mesmo louvor. Nós vamos clamar a Deus agora. Está descendo uma glória de Deus aqui. Meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho e servirão a Deus. Começa a profetizar: eu e a minha casa serviremos